Cumprimentar a todos com a paz e a graça do Senhor. E vou dar uma dica para vocês com relação à máscara. Isso é muito importante. Eu tirei agora, porque é óbvio, eu estou aqui mais separado, mas assim que terminar essa pandemia, os irmãos usem a máscara assim para a orelha voltar ao normal. Isso é muito importante. Então, assim que terminar, coloque ela invertida para que as orelhas possam voltar ao normal. Não vai demorar muito tempo, não. Umas 2 semanas, mais ou menos, isso acontece. Amém, irmãos? A gente só usa porque é necessário mesmo, porque é extremamente desconfortável, né? Eu quero agradecer ao convite que me foi feito de estar aqui na minha querida Salvador, em especial nessa igreja. A última vez que eu estive aqui, o pastor estava no processo de sucessão. Eu me lembro que eu cheguei aqui e a igreja estava vazia, nós conversamos, não sei se você se lembra, olhando tudo, e assim, Deus mexendo já com o teu coração. Nós estivemos aqui numa atividade da Junta de Missões Nacionais. Não falei nessa igreja, muito embora eu tenha participado em alguma atividade com o pastor Rafael, né? Na época acho que era seminarista, né, pastor? Eu acho que é isso mesmo, e esteve conosco nessa situação. Estou tentando aqui deixar do jeito que o rapaz deixou, mas está difícil, viu? Vamos lá. É porque a minha cabeça é meia grande, então. Eu orei a Deus para que Deus me conduzisse numa palavra aqui para os irmãos. Não é brincadeira, não. Falar numa igreja que está fazendo 119 anos, eu nunca falei. Eu já falei numa igreja que fez 107 anos, no ano seguinte 108, 2 vezes lá no Recife. Até que eu não errei muito, né? Tá certo. Mas 119 anos é a primeira vez, então é muita responsabilidade, né? Mas eu não me assusto com essas coisas, porque na realidade eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer para vocês. O que eu trago é na autoridade do Espírito Santo, segundo a orientação do nosso Deus. E orei, pensei, podia trazer um arrazoado teológico sobre algum tema, principalmente ligado à graça e à misericórdia, que é o tema e divisa, é o tema deste ano 2021. Mas Deus me colocou no coração que neste aniversário eu falasse sobre um tema que nos é comum. Todos nós já lemos, já decoramos esse texto, eu sei que muitos têm ele decorado, um texto conhecido que diz respeito a uma das últimas ordens de Jesus à igreja, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão. O texto é conhecido como a Grande Comissão. E ele está, pelo menos, nos 3 evangelhos sinóticos e também no livro de Atos, no capítulo de número 1, e de maneira implícita em várias outras partes da palavra de Deus. Mas eu parei aqui para nós conversarmos a respeito de dos 3 versículos da Grande Comissão, segundo a versão do Mateus. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Muito bem. Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra de Deus para nossa edificação.
Nós precisamos levar a sério todo o texto bíblico. Todos os 1189 capítulos da Bíblia, eles precisam ser considerados. Todos os livros, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o livro da criação até o livro do fim de todos os tempos. Mas existem alguns textos que nós, enquanto igreja, precisamos prestar muita atenção. E nós aqui estamos diante de um destes textos, chamado de a Grande Comissão. É o comissionamento de Jesus. Ele está nos comissionando, Ele está nos dando uma missão da qual Ele mesmo faz parte. Ele está nos dando uma grande oportunidade de sermos obreiros, agentes de Deus, embaixadores, segundo a vontade de Deus. E eu quero dizer que muito mais do que uma obrigação, e até porque cumprir a palavra de Deus é literalmente uma obrigação, né? Salomão quem diz que cumprir os mandamentos é dever de todo homem. Então é uma obrigação, mas muito mais do que uma obrigação, é um privilégio. É um privilégio poder fazer parte do projeto de Deus. É um privilégio poder participar no planejamento estratégico de Deus para a salvação da humanidade. E nós estamos diante da agenda de Deus para a salvação da humanidade. O planejamento de Deus, tudo aquilo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. E agora Ele nos dá o grande privilégio de participarmos, não no processo da salvação, porque nós não temos competência para isso, isso é exclusivo de Jesus Cristo, mas na divulgação, na evangelização, e por isso nós somos comissionados. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, queridos. E eu quero lembrar a você que é membro desta igreja, as pessoas que estão em casa, inclusive eu quero mandar aí um abraço fraternal e caloroso para as minhas ovelhas, para as ovelhas de Cristo que estão sob a minha responsabilidade lá em Medeiros Neto, e os nossos amigos também de todo o extremo sul. Mas a gente precisa prestar atenção, porque um dia nós vamos ter que prestar conta disso diante de Deus. Preste atenção nisso, isso é sério. Isso é sério. Ser igreja é mais do que ser um frequentador de um templo ou de ligar um aparelho, um smartphone ou uma TV num culto e acompanhar. Nós temos uma responsabilidade da qual cada um de nós teremos que prestar contas a Deus. E em especial a grande comissão, porque aqui nós somos comissionados. Nesse momento, antes de ir para os céus, antes de voltar para os céus, antes da sua ascensão aos céus, Jesus nos deixa algumas orientações que eu quero considerar com você nesta noite, para que você possa, se já leva a sério, levar mais a sério ainda essa palavra, e ver de que maneira você precisa se ajustar para estar enquadrado neste comissionamento. E eu digo isso, irmãos, porque eu sei que nessa igreja aqui não, mas muita igreja por aí tem gente longe disso, ó. Tem gente que não faz nada em prol da evangelização, do cumprimento da grande comissão. Aqui não, mas por aí está cheio, viu, pastor? E a gente precisa abrir os olhos. Então eu quero aqui fazer alguns destaques nesse texto. E nesses destaques eu quero também pedir a licença dos irmãos para que eu possa dar alguns exemplos da minha vida prática, da minha própria vida, da prática da minha vida no decorrer das minhas 6 décadas de existência. Sou sessentão, com muita honra e alegria. Eu queria começar falando sobre a autoridade da grande comissão. Isso é muito importante. No versículo de número 18, Jesus aproxima-se daqueles que estão ali,
dos seus discípulos, e ele diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha que coisa interessante, irmãos. Nesse texto eu vejo a autoridade da grande comissão. Quem é que tem a autoridade? É Jesus Cristo. E como ele tem a autoridade, ele tem o direito de compartilhar conosco. E aí é como diz aquele jargão popular, e eu ouvi muito em alguns momentos da minha vida o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A autoridade é do Senhor. Então, isso aqui não saiu do coração de Mateus, que escreveu, ou do coração de Marcos, ou do coração de Lucas, que inclusive escreve 2 vezes no livro de Lucas, e depois no livro de Atos ele repete, dentro de uma outra perspectiva, mas repete. Isso saiu do coração de Deus. A autoridade da grande comissão não é humana, é divina. E eu preciso considerar isso, porque quando eu obedeço, eu estou obedecendo a Deus. E quando eu desobedeço, eu estou desobedecendo a Deus. E aí, de novo o ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não posso deixar, irmãos, você também não pode deixar de obedecer ao nosso Deus. Nenhum de nós que aqui estamos por escolha de outra pessoa que não tenha sido nós mesmos. Claro que o projeto é de Deus, mas ninguém foi obrigado a se tornar cristão. É muito comum, às vezes, nós criamos os nossos filhos desde pequenininho, levamos para a igreja e colocamos ele na escola bíblica, ficamos puxando a roupa dele quando ele começa a conversar muito, mas depois que ele cria uma certa idade, ele pode dizer assim: não, eu não quero mais ir para a igreja. Isso frustra o coração de muita gente, mas é um direito dele, e nós temos que considerar isso. Se nós estamos aqui, é porque nós escolhemos estar aqui, então nós nos submetemos à autoridade de Deus. Fomos nós que nos submetemos. E é óbvio que nós escolhemos a melhor autoridade para nos submetermos. Muito mais do que qualquer ser humano que você possa imaginar. A autoridade da grande comissão é divina. E como ele tem a autoridade, então ele pode delegar. E é o que ele faz: comissionar, nos colocar juntos com ele nesta missão. Agora nós, aqui na terra, como embaixadores de Cristo, como agentes de Deus na terra. E aí então, no versículo 2, nós vemos ele delegando essa autoridade para nós. Ide, presente do indicativo, modo imperativo, é para ir agora, não é para ir amanhã, não é para ir daqui a um mês, não é para ir depois que eu me formar no seminário, não é para ir depois que eu crescer, não é para ir depois que eu aprender todas as coisas, não. Você vai agora, ide. Portanto, para fazer discípulos, fazer seguidores de Cristo, de todas as nações. No Evangelho de Marcos, ele diz: ide a todos os homens, todas as pessoas. Ele nos delega uma responsabilidade que nem todo mundo quer abraçar. Por quê? Porque às vezes é complexo isso. O pastor falou da minha história, um pouquinho da minha história. Eu me converti dentro da penitenciária Lemos de Brito. Alguém conhece a Lemos de Brito? Quantos aqui já estiveram lá? Levante a mão. Presos. Às vezes aparece algum, viu? Foi ali que eu me converti. Depois de ter fugido 2 vezes da Lemos de Brito.
Você conhece alguém que já fugiu 2 vezes da Lemos de Brito? Agora você conhece, pastor Celso Godoy. Eita, pastor mala, arteiro, como diz no linguajar baiano, barril. Era eu. Já estava preso há 3 anos. E depois da segunda fuga, aliás, durante a segunda fuga, porque o Evangelho me alcançou, o Evangelho de Cristo me alcançou, no momento em que eu estava foragido, na cidade de Feira de Santana, buscando como o diabo que ruge, buscando alguém a que eu pudesse roubar. Feira de Santana. E Deus então derramou a sua graça e misericórdia sobre a minha vida. Foi um processo, viu? Eu não me converti indo numa igreja e tomando uma decisão. Como um amigo, eu tenho um amigo meu, Ricardo Ferreira Feitosa. Atualmente ele mora no Tocantins. O Ricardo, ele era um adolescente infrator daqueles bem complicados. E ele, com 15 anos de idade, já havia matado umas 12 pessoas. Ricardo Ferreira Feitosa, meu amigo, com quem eu compartilhei a mesma cela no Carandiru, em São Paulo, ele se converteu indo numa igreja, e ele estava na igreja, ele ouviu uma mensagem, Deus tocou no coração dele, ele saiu do fundo da igreja, veio até a frente, pegou 2 armas que tinha e colocou em cima da mesa. Uma história e tanto. Mas comigo não foi assim. Eu também estava armado, eu também era marginal, também já tinha feito as minhas vítimas, mas por causa de um irmão lá de Feira de Santana, chamado Josias Vilela, morreu há uns 3 anos, meu pai na fé. Ele saía de Feira de Santana toda semana para vir evangelizar na penitenciária. Nós estamos aqui pertinho da Lemos de Brito, complexo penitenciário. Tem gente que nunca foi fazer uma visita. Tem gente que nunca foi, que não conhece o sistema prisional. E eu não acho que todo mundo tem essa vocação, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, você tentar. Quem sabe você não encontra algum Celso Godoy lá dentro, que um dia, depois de alguns anos, vai estar aqui pregando o Evangelho de Cristo para uma plateia, para uma igreja tão seleta como essa. Josias, durante os anos que eu fiquei na penitenciária, ele ia toda semana e a mensagem ficou no meu coração. E no momento oportuno, ali em Feira de Santana, em maio de 1988, depois de 2 fugas da penitenciária, eu tinha 9 processos, já era condenado em 2 e tinha mais 7 processos para responder. Foragido, marginal, ladrão, sem vergonha, canalha, safado. As pessoas olhavam para mim e, se pudessem, me matariam. Mas Deus dos céus olhava para mim e dizia assim: eu te amo, meu filho. E naquele dia de maio eu procurei uma delegacia de polícia. Eu estou resumindo a história. E cheguei na delegacia de polícia, procurei o delegado e disse para ele, parecendo aquela música do finado Bezerra da Silva: pega eu que eu sou ladrão, né? E me apresentei ao delegado e disse para ele a minha história, e ele me prendeu, e ele disse para mim o seguinte: olha, 30 anos de polícia, eu nunca vi um negócio desse. E eu disse para ele: nem eu. Me mandou de volta para a penitenciária, voltei para a penitenciária, e o Josias cumpriu o seu comissionamento, se deu por satisfeito. No dia 21 de junho daquele mesmo ano, 1988, quando eu decidi entregar os cacos da minha vida nas mãos de Jesus Cristo.
Ali entreguei minha vida a Jesus Cristo, e a partir daquele dia, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Jesus comissionou cada um de vocês para fazer a mesma coisa, seja onde for, no presídio, nos prostíbulos, nas ruas, nas comunidades. E é engraçado que tem 28 anos, tem 33 anos que eu me converti, e tem 28 que eu sou ministro do Evangelho, sempre focado em pessoas que vivem nesses ambientes. Eu não sei porquê, mas sempre eu tive uma predileção por isso. Meus últimos anos na Junta de Missões Nacionais, eu era gerente estratégico, trabalhava lá no Rio, e gerenciava presídios em todo o Brasil, cristolândias, que trabalhava então, estou vendo o menino ali com a amarelinha ali, me fez lembrar com muita saudade da Cristolândia. Prostíbulos, tribos urbanas e comunidades. Quando eu digo comunidade no Rio de Janeiro, você sabe do que eu estou falando, né? Algumas que eu trabalhei: Chapadão, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, que é para hoje: ide. Se Josias demora um pouco mais para pregar o Evangelho, pode ser que Deus levantasse outra pessoa. Aliás, no meu caso, eu acho que Deus faria isso, porque Deus, de fato, tem um carinho muito grande por mim. Não posso fazer nada. Eu sou filho predileto. Não posso fazer nada. Mas eu corri o risco de morrer sem Cristo e sem salvação. Quando nós deixamos de cumprir o ide de Jesus, nós deixamos de fazer aquilo que Deus planejou para a nossa vida, e através da nossa vida, aquilo que Ele planejou para a vida de outras pessoas. Eu falo aqui hoje como um pastor, e de todas as coisas que fiz na vida, quer dizer, eu tenho 62, então eu estou na metade melhor da minha vida. Porque até a minha conversão com 28 anos, eu era um bicho doido, um cara sem noção. 9 processos, irmãos. Hoje eu digo isso com muita tristeza, mas só para você ter uma ideia: 2 homicídios, tráfico, roubo. Digo isso com muita dor no coração, porque eu não posso voltar atrás e consertar aquelas coisas, mas com certeza, a partir daquele dia 21 de junho de 88, a minha vida nunca mais foi a mesma. E a nossa missão, ela não fica só... Vou aproveitar para tomar água. A nossa missão não fica só em ir. Esse é um grande equívoco da igreja. A grande comissão é mais abrangente. Tem gente que acha que a grande comissão é só evangelizar, distribuir folheto, pregar uma mensagem na praça, pregar uma mensagem no ônibus, mas ela é mais abrangente. Olha o que ela fala: ide fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Então você vai, evangeliza, aí você batiza e aí você ensina. Como assim batizar, pastor? Batizar significa inserir o cidadão na igreja, que é aquilo que nós chamamos de integração. Nós somos muito falhos nisso, irmãos. Até pregamos o Evangelho, até fazemos ações missionárias, mas ações integrativas nós fazemos pouco. Eu gosto de usar uma figura, há muitos anos que eu uso essa figura. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, eu posso dizer que ela nasceu de novo, sim ou não? Então ela é um bebezinho espiritual, estou certo ou errado? Se ela é um bebezinho, ela se converteu, então eu posso dizer que a igreja é uma grande maternidade, certo ou errado? É um grande hospital. Um hospital com muito obstetra e pouco pediatra. Capite? Muito obstetra e pouco pediatra. As pessoas se convertem, mas não são cuidadas. Todo mundo joga a responsabilidade ali no pastorzão. Quer dizer, nesse caso, pastorzinho. Pastorzão aqui hoje sou eu. Todo mundo joga a responsabilidade nele.
Ah, é o pastor que ganha para ser, ele que se vira, ele que... Não, a grande comissão não é só para o pastor, não. É para todos nós. A missão integrativa da igreja é para todos nós. Nos aproximarmos dos novos convertidos, discipularmos os novos convertidos. A missão integrativa na minha vida foi tremenda. Eu me converti, então, em 88. E aí deixei um monte de coisa para trás. Eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu roubava, deixei de gostar de roubar. Deixei de gostar de fazer mal para as pessoas, mas teve uma coisa que eu não deixei de gostar. Graças a Deus, foi de mulher. Graças a Deus, não deixei de gostar. Só que agora eu era crente. O crente tem que ser marido de uma só mulher, não é isso? Naquele tempo eu era promíscuo, eu tinha muitas mulheres. Mas eu me tornei um homem de Deus e comecei a orar a Deus. Senhor, manda uma esposa para mim. Uma esposa que possa me aturar, que possa me ensinar. E aí Deus ouviu, sempre ouve as nossas orações. E aqui num lugar muito tranquilo que nós temos em Salvador, chamado Chapada do Rio Vermelho, Deus impactou o coração de uma menina de 20 anos. Uma menina que não era muito menina, porque até os 20 anos ela era lésbica. Ela foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, com 20 anos. Aí voltou a ter uma opção sexual de caráter hétero e começou a orar a Deus também para que mandasse um marido ideal para ela. Olha como Deus faz as coisas. Um dia, ela era da Assembleia de Deus, aquela do reteté e canelinha de fogo mesmo, né? Aí, se bem que eu também era, não posso falar nada, porque quando eu me converti, aqui era sapateado mesmo, não tinha jeito, né? E um dia ela foi convidada para ir na penitenciária fazer uma visita, e ela foi. Naquele dia nos conhecemos, janeiro de 1989. Ela tinha 6 meses de convertida. Não, ela tinha 9 meses e eu tinha 6 meses. Nos conhecemos, e uma história e tanto do nosso conhecimento, né? Uma história tremenda. E aí Deus fez um milagre. Um ex-ladrão se apaixonar por uma ex-sapatão e vice-versa. E olha, irmãos, para a glória de Deus, há 32 anos estamos juntos vivendo. Muita luta. Muita luta. Eu pedi a alguém para poder me suportar, mas ele falou, tudo bem, só que você vai ter que suportar ela também. E nós temos lutado muito. Hoje nós temos uma vida bem mais tranquila. Hoje as nossas agressões não são mais com mão armada, então já melhorou bastante. E nós estamos vivendo para a glória de Deus. Assim que eu me casei, 10 dias depois do meu casamento, eu fui transferido para São Paulo para poder responder os outros processos que eu tinha lá. Então eu fui para um lugar melhor do que a Mata Escura, né? Eu fui para o Carandiru. Cheguei no Carandiru, era a minha segunda entrada lá, então eu já era aquilo que eles chamavam piolho. E quando eu chego no Carandiru, agora eu já chego convertido. Só que eu estava cru de tudo, né? Aquela coisa toda, cru de tudo. E aí então, dentro do Carandiru, Deus levantou algumas pessoas para me discipularem. Ali eu fui batizado. Você sabe onde eu fui batizado? No pavilhão 9 do Carandiru, onde teve aquela chacina de 111 presos. No dia 25 de setembro de 89 eu fui batizado ali. E Deus levantou 2 diretores de lá que me discipulavam. Um deles, inclusive, é meu amigo, os 2 são meus amigos. Um deles falou na minha ordenação ao Ministério Pastoral aqui em Vitória. Eu fui ordenado na primeira Igreja Batista de Vitória. E o outro é meu amigo até hoje, é penitenciarista, Jesus Ros Martins. Eles cumpriram a grande comissão me discipulando. E o pastor Antônio Ramos cumpriu a grande comissão me inserindo ao corpo místico de Cristo. Você entende isso, irmãos?
Não é que o batismo me salvou, não é que o batismo, eu não saí pipocando na água quando eu fui batizado, nada disso. Mas é o cumprimento de uma das ordenanças de Deus, e ela foi efetivada. E a partir dali, então, eu fui batizado e ensinado. Eu comecei, os outros anos que eu fiquei no Carandiru, eu fiquei mais 3 anos no Carandiru. Eu saí exatamente no ano do massacre, 1992. Foi sendo discipulado, foi meu primeiro seminário, Carandiru. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eles me ensinaram a Bíblia, nós temos que aprender, irmãos, presta atenção, no nome de Jesus Cristo. Grande comissão não é só pregar o Evangelho, é inserir, é fazer a integração da pessoa e ensiná-la a viver uma vida cristã. É claro que muita gente precisa aprender a viver uma vida cristã. Mas se você já sabe como é viver uma vida cristã, ensine outras pessoas. Preste atenção nos novos convertidos, nas pessoas novas que estão chegando, elas precisam crescer, elas precisam aprender. E foi graças a isso que eu entendi a minha vocação, o meu chamado. Foi graças a esse processo, isso foi um processo, durou alguns anos, tanto é que eu só fui para o ministério em 93, um ano depois que eu saí do Carandiru. E 7 anos depois que eu saí da prisão, foram 7 anos, esse lapso de tempo. E eu deixei aquelas coisas todas para trás. O pastor falou do candomblé, eu vivi na Umbanda, na Quimbanda e no candomblé 16 anos. Desde os 12 até os 28, quando me encontrei com Cristo. A partir dali, eu deixei os orixás para entregar minha cabeça e meu corpo para Jesus Cristo. E Ele mudou a minha história, e tem mudado a cada dia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha aqui como ele fecha a grande comissão. O fechamento da grande comissão, eu estou indo rápido porque a gente tem que respeitar alguns horários e eu não quero ser o responsável se alguns dos senhores ou senhoras forem presos na rua hoje. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aqui a conclusão é tremenda. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga assim: Cristo está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Glória a Deus! É o que Ele tem feito, Ele tem estado comigo. Quando eu cheguei na prisão, irmãos, eu não vou dizer que eu era analfabeto, eu não era analfabeto, eu tinha feito o ensino fundamental. Só isso. Larguei minha vida na adolescência para me dedicar às drogas, e a consequência natural foi o crime e a prisão e etc. Mas depois que eu saí da prisão, Deus começou a me dar uma nova vida, uma nova história. E aí, resumindo isso, primeiro, hoje eu sou pastor, para a glória de Deus. Vivo para a glória de Deus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aquele camarada que matava, roubava, usava drogas, traficava, fugia de cadeia, se transformou tanto, que só para você ter uma ideia, eu vou citar algumas coisas do meu currículo atual, né? O passado eu já citei, não é tão bom. Eu fui diretor da FEBEM, eu fui comissário da infância e da juventude, eu fui professor na escola penitenciária do Estado do Espírito Santo, trabalhei como assistente técnico, em uma das penitenciárias de lá, fui assessor do secretário de Justiça, e eu garanto para vocês, tudo isso não foi por causa do meu currículo, é porque Deus é bom. Fiz 2 graduações, 3 pós-graduações e atualmente eu sou capelão da Polícia Militar do Estado da Bahia. Capelão voluntário e civil. Mas eu sou capelão nomeado, com edital publicado, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero
caminhar para o final da minha fala, dizendo para você o seguinte: você também pode viver uma grande experiência com Deus. Cadê o menino do teclado? Não vai me ajudar, não? Nem parece que já foi pentecostal, moço. Você também pode viver uma grande aventura com Deus, se você obedecer, se você se dedicar, se você cumprir a grande comissão. Eu fico imaginando se o Josias fosse vivo e ele estivesse aqui hoje, o quanto ele estaria feliz, hein, pastor? Já pensou? Eu acho que ele ia olhar com muito orgulho e dizer assim: ali, ó, meu filho na fé. E ele teria o direito de fazer isso. Se o Jesus Ross e o Wilson de Paula, que foram diretores do Carandiru, pudessem estar aqui, eles olhariam para mim e diriam assim: valeu, foi de Deus. Se você investir hoje, pode ser que um dia, ou vocês, ou em memória, alguém lembre de vocês, ou seus filhos, ou alguém diga: está vendo aquela pessoa ali? Ali era barril. Hoje é um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, eu acho que neste momento, com a devida vênia, com devido autorização do meu pastor, eu vim falar de uma mensagem bem simples e objetiva, mostrar o Evangelho de Cristo através da minha vida, que Deus fez, que Deus tem feito. Ainda vou falar um pouquinho mais, você vai ficar impressionado. Hoje eu falei só as coisas mais simples para não te assustar. Deus é tremendo. Está rindo, pastor? É verdade. Amanhã vem chumbo grosso, literalmente. Deus é tremendo, irmãos. Essa igreja tem 119 anos de serviço santo ao Senhor. Nada impede que daqui para os outros 120 ou 200, ou não sei quantos anos, que ela ainda vai comemorar, talvez não chegue nem nos 120. Não sei. Eu sei que nós já estamos no princípio das dores, né? O senhor que é escatologia pura, aí é escatologia pura aí, viu? Aí se você apertar, sai selo para um lado, taça para o outro. Mas nós estamos no princípio das dores, o senhor concorda? No princípio das dores. Então Jesus pode voltar a qualquer momento, mas até ele voltar, no nome de Jesus, queridos, cumpra a sua comissão, o comissionamento que Deus te deu. Eu não sei como é que é a sua ação, eu não te conheço, mas Deus te conhece. De repente eu estou diante de muitos missionários, ou não, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Por isso eu vou pedir para você curvar a sua cabeça. Você que está aqui, você que está em casa também, curva a tua cabeça agora. Eu quero fazer um exercício espiritual com você. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas vou pedir para que você agora seja sincero, seja honesto consigo mesmo e com Deus, até porque não dá para ser diferente, porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E se você entende que você precisa melhorar sua relação com Ele neste comissionamento, pastor, você está falando isso, eu percebo que eu tenho que melhorar muito nisso. Eu não prego o Evangelho, eu não ajudo na integração de ninguém, eu não ensino absolutamente ninguém. De repente pode ser isso, ou até você faça essas coisas, mas faz muito menos do que deveria fazer, e você sabe disso. Eu quero que você, neste dia de sábado, em que estamos lembrando o aniversário que foi comemorado a semana passada, de 119 anos desta igreja, ou você que está em casa,
Faça um pacto com Deus agora, você e Deus. Faz um pacto com Deus. Fala com Deus, fala com Deus. Olha, Deus, Senhor, eu tenho que melhorar nisso aí. Poxa, o Senhor está falando aí, eu tenho que melhorar. Quantas pessoas eu deixei pelo caminho na minha vida que poderiam estar aqui hoje conosco, pregando o Evangelho, como aquele pastor ali está pregando. Não chore o leite derramado. O que passou, passou, mas faça um voto com Deus. A partir de hoje eu vou ser diferente. O Evangelho de Roberto Carlos, capítulo 4, versículo 5. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Fala isso com Deus. Diga para Ele assim: eu quero melhorar a minha relação com o Senhor. Eu quero ser uma pessoa mais carismática. Eu quero ser uma pessoa que desenvolve melhor os dons que o Senhor deu. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo como se a minha vida fosse um espelho. E eu quero viver este tempo, eu quero viver essa história, eu quero viver essa realidade, porque o Senhor me deu o privilégio. Você tem que entender isso, o privilégio é seu. Deus não precisa de você, irmão, e nem de mim. Ele te dá o privilégio de ser usado por Ele. Então exerça, viva essa autoridade que Deus te deu. Faz um voto com Ele agora, você e Ele. Ninguém precisa saber. Não precisa falar para o pastor Jorge depois, não precisa falar para mim. É você e Deus. Fala com Ele. E quando você sair daqui hoje, saia diferente. Você que está em casa, fala com Deus. E quando você começar a se movimentar, se movimente diferente. Se movimente como um verdadeiro atalaia nas mãos do Senhor. A Deus, no nome de Jesus Cristo. Que privilégio pregar a Tua palavra. Que privilégio pregar a mensagem da cruz. Que transforma, que restaura, que liberta, que faz com que nós tenhamos uma nova história. O Senhor me deu uma nova história. O Senhor deu uma nova história para minha esposa. O Senhor tem feito isso no decorrer dos séculos, com milhões e milhões e milhões de pessoas. Então usa a nossa vida, Senhor. O Senhor que nos deu essa autoridade, que pela Tua autoridade, pela autoridade divina, nos mandou ir, pregar, inserir e ensinar. Dá-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, tudo isso. E a nós, daremos a Ti aquilo que podemos dar. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor, todos os dias da nossa vida neste mundo, e depois por toda a eternidade no céu com os Teus anjos. Em nome de Jesus Cristo.